Ó, não tô cantando vitória antes da hora e nem tô naquele oba-oba de já ganhou nada, mas eu não tô vendo ninguém falando sobre a forma física do Jamal Hill. Fala galera, antes de começar o vídeo eu já vou pedir pra vocês deixarem o like. Se não gostar do vídeo depois, deixa o não gostei ali, não tem problema nenhum. Já clica no joinha aí, dá uma força pra gente, que o YouTube colocou a gente num shadow ban aí e o vídeo não tá sendo recomendado, não entrega, tá complicado. Mas a gente vai tacando o vídeo aqui, eu vou me comprometer a fazer um vídeo por dia pra ver se consegue gerar uma atração aí e a gente sair desse limbo que o canal ficou. Eu conto com a ajuda de vocês, deixa o like, se você não é inscrito e gostar do conteúdo do canal, já se inscreve também, bora pro vídeo, valeu! O Jamal Hill tá bem ativo nas redes sociais, fazendo vídeo no TikTok, uns vídeos até engraçados, eu tenho postado bastante lá na página do MMA Hoje no Instagram, mas nesses vídeos, além das piadas e tal, tá dando pra notar que são vídeos recentes, né, ou seja, ele não tá colocando coisa velha, que tem muita gente que faz isso. Por exemplo, se o cara tá machucado, contundido antes da luta, o cara começa a postar uns vídeos mais antigos, foto mais antiga, porque todo treino que o cara faz, alguém bate uma foto, então eles têm milhares de fotos de treino antigo. Antigo que eu digo, tipo, sei lá, 2 meses, 6 meses, você não consegue perceber a diferença. Se eles quiserem, você não consegue perceber a diferença. Agora, esses vídeos são recentes, porque ele tá falando UFC 300, ele tá fazendo piadinha sobre situações recentes, e o shape do cara não tá lá, aquelas coisas. Ele nunca teve um shape muito musculoso, corpo muito definido, mas tá passando um pouco do limite. Nesses vídeos tá dando pra ver claramente que esse cara não tá em forma pra essa luta, e uma preocupação maior, assim, quanto que isso vai impactar a habilidade desse cara na hora da luta. A gente já teve uns pontos aí que tinha que prestar atenção quando essa luta foi marcada, que primeiro estavam se falando dessa luta acontecer no Rio de Janeiro. O que eu ouvi nos bastidores é que o Jamal Hill não ia estar pronto para a luta do Rio de Janeiro. Que eles tinham uma grande dúvida se ele estaria pronto ou não para a luta do Rio de Janeiro, e que se ele não tivesse pronto, eles provavelmente tentariam casar a luta entre Poatan e o Ankalaev. Agora é o seguinte, o UFC 300 é quase um mês antes do UFC 301. Ou seja, se ele não ia estar pronto para o UFC 301, como que ele vai estar pronto para o UFC 300? Vocês viram por aí aquelas fotos dele logo que foi anunciada a luta, que foi quando ele teoricamente começou a ir treinar, começou a entrar em camp mesmo. A diferença que tava uma perna da outra, que ele não... ele perdeu os músculos, né, na perna que ele teve que fazer a cirurgia, que ele não estava exercitando. Então vocês têm que parar para pensar. E de novo, não tô falando que o Poatan já ganhou essa luta, que vai ser fácil. Eu não acho que vai ser fácil, muito pelo contrário. Tudo isso que tá acontecendo faz o Hill ser um cara, de repente, mais perigoso, mas, de repente, ele não tem nada a perder, vamos dizer assim, sabe? Se ele aceitou essa luta por dinheiro, o que eu já vou falar sobre isso também, porque ele deu uma pista sobre isso no podcast dele. Mas, se ele tá indo lesionado pra tentar fazer história e lutar pelo dinheiro, ele não tem nada a perder. Ele vai ganhar a mesma coisa, provavelmente vencendo ou perdendo essa luta. Então... se ele não tá no shape, se ele não tá com a perna boa, se ele não tá recuperado, e ele vai lá literalmente pro foda-se, a gente tem um cara bem perigoso. Agora, do outro lado, a gente tem um Poatan que tá preparado, treinando. Eu tenho muito amigo lá no camp dele, eu falo com o Poatan, vira e mexe, a gente fala bastante, tá treinando bem. Você consegue ver, né? No próprio Instagram dele, ele tem postado bastante vídeos. O cara tá voando, tá no shape, tá voando, comendo bem. Eu até fiz uma piadinha com ele outro dia, ele postou um prato de arroz e feijão, e eu falei, ô, vida boa, né, agora dá pra comer bem perto da luta e tal, e a gente conversou um pouquinho. Ele tá muito bem preparado. Então, o que fica é o seguinte, se o Hill não chegar 100% pra essa luta, ele provavelmente vai ser engolido pelo Poatan. Eu não tenho a menor dúvida disso. De novo, eu não tô dizendo que o Poatan já ganhou, tá? Eu só tô dizendo que numa luta desse nível técnico, com um cara com um nível técnico como o Poatan tem, qualquer coisa que vai acontecer, que você chegar lá, que você não tiver 100%, o Poatan vai ter vantagem. E a gente tem que ser claro e tem que ser razoável aqui. O Poatan vai ter a vantagem. Porque o cara não tá no shape, o cara não tá 100% pronto, porque se ele não tá 100% recuperado daquela lesão na perna, o que vai acontecer? Ele mesmo fez um vídeo brincando lá, óbvio que não vai acontecer isso, óbvio que tá todo mundo esperando o chute na perna do Poatan, óbvio que o cara é canhoto, a gente sabe de tudo isso,
O que a gente não sabe é em que condição esse cara vai aparecer para essa luta de verdade. A gente não tem como saber. Logo que a luta foi marcada, ele falou no podcast dele que ele ganhou muito dinheiro para aceitar essa luta. E eu não duvido. Vocês têm que lembrar todo o drama que estava rolando sobre quem ia ser o main event do UFC 300. O Khabib falou que ofereceram, sei lá, 40 milhões, 80 milhões para ele fazer essa luta e ele negou. Um outro rumor forte também é que ia lutar Israel Adesanya contra o Drico du Plessis, e o Adesanya confirmou isso. Ele falou inclusive que ele aceitou a luta e o Drico du Plessis não aceitou. Aí o Drico foi lá e falou: ah, o campeão agora sou eu, quem escolhe sou eu. Que é isso daí, é uma outra bobagem que eu vou deixar pra falar em outro vídeo com vocês, porque tá ficando ridículo. Agora, essa luta do Poatan contra o Jamal Hill, eu acho que na lista de possíveis main events pro UFC 300, essa luta tava lá embaixo, justamente porque o Hill poderia não estar pronto nem pro UFC no Rio de Janeiro, quase um mês depois. Ou seja, eles não iam considerar. O que eu acho que aconteceu, de novo, achismo total, tá? É que rola aquele telefonema e os caras falam: e aí, como é que você tá? Ele fala: ah, porra, tô fudido, tô, sei lá, 60%. Dá pra ir? Ah, dá pra ir. Mas não sei, não, te dou tanto. Ah, então foda-se, eu vou. Isso pode ter acontecido de verdade. E eu não tô dizendo que, ele só tá lutando pelo dinheiro. O cara é lutador, os caras são brabos, os caras vão lutar, entendeu? Mas o que eu tô dizendo é, de repente, foi uma proposta irrecusável que esse cara não vai falar não para alguns milhões de dólares, mesmo ele não estando 100%. Eu acho que ele não deve chegar e falar: olha, eu não estou 100%, mas eu acho que ele chegar, para a luta eu vou estar bem. E mesmo que ele não estiver bem, ele vai entrar lá para lutar. A gente só vai saber mesmo no dia. Mas uma coisa é certa, eu postei hoje um vídeo dele fazendo umas gracinhas lá no cage, mostrando como se entra, como que os caras vão entrar no cage pro UFC 300, e o shape dele tá pra lá de ideal, faltando menos de 2 semanas pra essa luta. É simples de ver, não tem, mas shape não ganha luta, ganha muito luta, é uma luta de 5 rounds contra o melhor striker que já pisou ali nos esportes de combate. E se você duvidar do que eu tô falando, é só a gente ver a credencial do cara. Duplo campeão do Glory, campeão de 2 divisões do UFC. Você vai entrar com esse cara com uma perna meia manca, você não vai conseguir sair de lá bem. E fala o que quiser. Mas ele é bom de boxe. Você tá falando de um cara que vai lutar contra, provavelmente, o melhor striker que já pisou num octógono de MMA. Vocês têm que falar: mas você fica aí nesse oba-oba. Não é isso, cara, é verdade. É credencial, é no papel. Bota as credenciais do Jamal Hill no papel, bota as credenciais do Poatan no papel. O Jamal Hill é perigoso? Muito perigoso. Olha o que ele fez com o Glover no Rio de Janeiro. Olha o que ele fez. Eu não acho que o Glover estava 100% para aquela luta, mas isso não tira mérito nenhum do Jamal Hill. Ele atropelou o Glover 5 rounds seguidos. Ou seja, ele é um cara muito perigoso, um boxe muito afiado, muito bom em pé. Mas esse cara precisava estar 100% para a gente poder falar que essa luta vai trazer um grande risco para o Poatan. Do jeito que esse cara está se apresentando, do jeito que possivelmente ele vai estar fisicamente, se ele não se recuperou dessa lesão, eu vejo uma vantagem muito grande para o Poatan. E eu já falei, até fácil para o Poatan vencer essa luta. Eu não estou criando hype, eu não estou falando nada, eu estou dando a minha opinião baseada em fato. Agora, se tudo der errado e esse cara foi lá e tá lá 100%, meu irmão, o Poatan vai ter que tomar cuidado. E ele sabe disso, porque ele tá treinando forte, ele tá treinando pra um cara perigoso e ele tá treinando pra um Jamal Hill que vai aparecer lá 100%. Se o Jamal Hill não aparecer lá 100%, sorte dele, sorte nossa. Eu não vou perder esse UFC 300 por nada. A gente vai acompanhando junto aqui. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, segue a gente lá no Instagram também. Tudo MMA Hoje. Valeu, um abraço, até o próximo.